Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Poder do Ator, que é um livro que eu estou lendo e está sendo uma leitura agradabilíssima, que é um livro escrito pela diretora Ivana Tchubuk, me corrija, eu não sei como fala, onde ela dá 12 etapas sobre como se tornar um grandíssimo ator. Aqui fala como transformar experiências pessoais em sucesso. E eu vou falar um pouco sobre a leitura que eu fiz de um capítulo que é o capítulo 8 do livro, que é o Lugar e Quarta Parede. E eu achei muito interessante gravar esse vídeo para você que é um ator iniciante, quer ter uma grande carreira como artista, para você conhecer esse livro também, porque está sendo uma leitura muito boa para mim. Então eu vou falar um pouco sobre esse capítulo, que ele é muito legal. Por quê? Porque a gente sempre fala sobre como quebrar a quarta parede, né? O que é a quarta parede, né? Tem uma, duas, três paredes, a quarta seria esse público aí, né? Então, quando a gente faz a quebra da quarta parede, a gente faz a interação com o público, né? Mas e como criar a quarta parede? É isso que ela fala no livro. Então, como fechar essa quarta parede e fazer com que a gente realmente esteja sozinho naquela sala, naquele filme, naquela novela, o que a gente estiver gravando? Ou até mesmo nos teatros, né? Porque em teatro a gente adora fazer a quebra de quarta parede, né? Interagir com o público que tá ali nos assistindo, né? Mas no teatro também dá para criar uma quarta parede, fazer como se o público nem existisse e ele tá ali só de mosquinha assistindo uma coisa que tá acontecendo no palco. E quando a gente está sozinho em um ambiente, nós fazemos coisas que não faríamos se alguém estivesse nos olhando, né? A gente se coça, a gente fica, né, até se cheirando, pensando, sentando bem confortável, né? Fazemos várias coisas que não faríamos. Então agora eu vou ler aqui uns trechinhos para vocês sentirem vontade de comprar o livro também. Tô fazendo propaganda de graça, né? Mas é porque realmente é uma leitura bastante interessante. Olha só o que ela fala primeiro. O uso do lugar e da quarta parede cria privacidade, intimidade, história, significado, segurança e realidade, principalmente a realidade, né? E no livro, ela fala muito sobre a substituição. E o que é a substituição? É tu encontrar um lugar que te traga aquela mesma sensação, que é a sensação que aquela personagem tem que sentir, né? Mas às vezes tu tá ali no set de filmagens e não tá conseguindo transmitir a sensação da personagem. Por isso que daí a Ivana fala sobre a substituição. Então pensa num lugar que te traria aquela mesma sensação que a personagem precisa ter naquela cena. Daí ela fala aqui, vou ler. Se o lugar que você invocar for muito tranquilo de ficar, você não se sentirá obrigado a vencer o seu objetivo de cena. Digamos que você esteja fazendo uma cena em que sua personagem se acha uma entrevista de emprego e o objetivo de cena é fazer você me contratar, né? O contratante. Se você usar um lugar de substituição em que você, ator, for um dia contratado sem problema, isso não haverá riscos, entendeu? Não vai conseguir ter a mesma sensação de nervosismo em que aquela personagem precisa ter, né? Será que vão me contratar? Será que não vão me contratar, né? Então, olha só, isso acontece porque esse lugar não lhe causa um nervosismo que se tem quando está em uma entrevista e quer muito aquele trabalho. Daí aqui tem um exemplo. A Ivana, ela dá muitos exemplos de atores em que ela dirigiu. Ela dá muitos exemplos aqui no livro, às vezes chega até a ser cansativo, né? Mas eu leio todos. Bom, agora eu vou ler um só pra vocês. Ó, a atriz Natasha Agner interpretou a personagem de uma vítima em Lenda Urbana. Usamos um lugar seguro para destacar a surpresa do assassinato brutal da sua personagem. Nas primeiras cenas desse filme de terror, ela está em um carro, cantando inocentemente ao som do rádio, quando um psicopata escondido no banco de trás a surpreende e faz aquilo que os assassinos fazem bem. Cria um terrível cenário coberto de sangue. Embora nossos carros sejam cercados por vidros, né, uma coisa que não é muito segura, mas nós consideramos que são lugares privados. Todos nos comportamos dentro deles como não ousamos nos comportar em público, né? Cutucamos o nariz, choramos e dançamos a ritmo de nossas canções preferidas. E daí a Ivana fala que usasse o próprio carro como seu lugar. E para imaginar que estava vendo as ruas que levam até sua casa de infância, enquanto olhava pelo para-brisa e pelas janelas. Ela não só se sentia segura no interior do carro, porque ela estava tendo
os pensamentos dela de infância, tava pensando como se fosse o carro dela, né? Ela tava bem segura, como também sentia a antiga segurança do baú de infância, a sensação de não correr perigo, que lhe permitiu cantar tranquilamente. E esse lugar fez com que Natasha e o público se sentissem tão seguro que quando o maníaco homicida chegou no banco traseiro, eles ficaram chocados e de fato horrorizados, porque não estavam esperando por aquilo. Então, ou seja, ela criou uma situação em que ela estava tão tranquilinha, o público acabou ficando tranquilo também. E aí, quando o assassino chegou, realmente foi uma coisa horrorizante, né? Em uma cena que talvez a gente até estivesse esperando. Ah, é óbvio que vai vir, né? Um assassino ali, blá blá blá. Mas daí a gente, né, teve esse baque que foi legal, porque ela estava bem. Então, o que que a Ivana fala? Que nós, como públicos, devemos nos sentir como moscas assistindo algo que não deveria estar sendo visto. Fala ainda que é sempre importante incutir a ideia de privacidade no seu trabalho, mas é crucial fazer isso quando se interpreta uma cena de muita tensão sexual ou emocional, em que realmente estariam só aquelas pessoas entre as quatro paredes. Então vamos para as considerações finais que eu anotei aqui, olha só. O lugar e a quarta parede servem para fortalecer a sua realidade emocional, o senso de privacidade, o que ajuda a nutrir ainda mais os sentimentos. Para a gente entrar bem na personagem, sem sair dele e acabar tendo aqueles milésimos de segundos em que o corpo se desprende, né, do personagem e daí o público percebe. Então, gente, tá aqui uma super recomendação do livro. Vou até mostrar a capa de novo, ó, ela é amarelinha assim. E ela é bem legal. Esse livro aqui é bem interessante. Esse aqui é só um capítulo. Tem vários outros, substituição de corpo, né? E aí ele fala também, aqui nos capítulos finais, depois eu posso gravar, ele fala sobre como fazer cenas com um parceiro, tensões sexuais, como fazer uma pessoa que está drogada. Então tem várias dicas bem legais e vale lembrar que aqui no livro fala que ela também se inspira nas técnicas do famoso Stanislavski, que ele é bem famoso entre os atores, né? Se você não conhece, vale a pena você conhecer ele também. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Se quiserem mais vídeos como esse, comentem aqui que daí eu vou gravar sobre esse livro ou possíveis futuros livros que eu estarei lendo também sobre atuação. Beijos, muito obrigada! Ai, gente, detalhe, perdoem o meu olhar sempre desviado, mas é que eu tô fazendo tudo só eu mesma. Eu tô sem cameraman ou camera girl. Eu mesmo que tô gravando aqui, daí meu olhar tá sempre desviado, tá? Parece até que eu sou uma péssima atriz. Meu olho tá sempre aqui ou ali. Gente, me perdoe, mas é porque é eu que tô gravando, tá bom? Tá? Foi isso. Tchau.